Olá, hoje nós vamos falar sobre a hidrólise de íons. Então, vamos iniciar falando sobre o significado dos termos. Hidrólise. Lise significa quebra e hidro vem de água. Então, hidrólise nada mais é do que a quebra utilizando água. E íons, como nós já estudamos em conteúdos anteriores, podem ser de dois tipos, cátions ou ânions. Então, íons são partículas que têm a capacidade ou de receber elétrons ou de doar elétrons. Então, a hidrólise de íons está relacionada a essas ações. Então, em que consiste a hidrólise de íons? Hidrólise é a quebra de uma molécula qualquer pela água. A hidrólise salina é a reação entre moléculas de água e um sal qualquer, resultando em um ácido ou uma base fraca. Como nós estudamos no outro tema, a gente pode estar classificando ácido ou base nos referindo ao valor de pH ou de pOH. Então, por isso é importante que a gente relembre disso. Um valor até 7, pH ácido. O valor 7, pH neutro. O valor acima de 7, pH básico. Os íons que são provenientes do sal, dissociados na solução aquosa, reagem com água, tornando então essa solução em ácida, básica ou neutra, dependendo do pH que a gente vai encontrar. Tá? Então, a hidrólise pode acontecer de algumas formas que a gente vai ver agora e dar exemplo. A hidrólise de um sal de ácido fraco com base forte. O que é que vai acontecer? Os ânions vão reagir com os íons H+ presentes na água e, em consequência dessa reação, a concentração do H+ diminui e a de OH- aumenta, tornando-se assim uma solução básica, como a gente já falou. Se eu tenho mais OH-, a solução é básica. E a gente tem aí o exemplo do CH3COO reagindo com a água, produzindo então esse excesso de OH-, tendo assim a solução básica. A hidrólise de um sal de ácido forte com uma base fraca. Então, a gente tem aí um sal de ácido forte, que é o NH4. Os cátions provenientes da base fraca reagem com os íons OH- liberados na quebra da molécula de água. E a concentração de OH- vai diminuir. Então, quem é que a gente vê aí como os produtos? NH4OH e H+. Então, eu tenho um excesso de concentração de H+. E por isso eu digo que a solução é ácida. Hidrólise de um sal de ácido fraco com base fraca. Então, a gente tem quem? O NH+ e o CN- reagindo aí com a água, produzindo NH4OH e HCN. Então, o cátion e o ânion vão reagir com os íons presentes na água e o meio vai poder ficar tanto ácido, quanto básico, quanto neutro, dependendo da força do ácido e da base formados. Então, o que é que a gente pode concluir aqui? Que os cátions, ou seja, os positivos de base forte, não se hidrolisam, ou seja, eles não se quebram. Um exemplo desse é o sódio, Na+. Os ânions de ácido fraco se hidrolisam, ou seja, eles se quebram na água, como o CH3COO. Os ânions de ácido forte não se hidrolisam, o exemplo, Cl, cloro. E os cátions de base fraca se hidrolisam, exemplo, NH4+. Então, a gente está vendo que quem é que não se hidrolisa? Nem os ânions de ácido forte e nem os cátions de base forte se hidrolisam, eles não se quebram na presença de água. Exemplo de exercício que pode ter cobrando esse conteúdo. Entre as substâncias a seguir, a única que propicia a diminuição do pH quando acrescentada água é diminuir a questão do pH, quer dizer o quê? Que eu vou ter um meio ácido. Então, a única que vai ter aí um meio ácido quando tiver hidrólise vai ser qual? A única correta seria a letra D, porque a única que provoca a diminuição do pH é NH4NO3. Por ser um sal proveniente de ácido forte, que é o HNO3.
e uma base fraca, que é o NH4OH. Então, a gente tem aí como fica a reação, né? A gente tem aqui NH4 reagindo com a água, produzindo NH4OH mais H+. O cátion vai sofrer a hidrólise, resultando na formação do íon H+, diminuindo assim o pH da solução. E, portanto, eu vou ter aí uma solução ácida, tá? E por aqui a gente encerra. Espero que vocês tenham entendido essa parte de hidrólise, que é a quebra utilizando a água desses íons, que podem ser cátions ou ânions, como a gente mencionou. E vamos estudar para fazer dar certo.